Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa a terra. Diante dele um fogo consome, e atrás dele há uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes do monte, ali eles saltarão. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, e abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Amém? Até aqui, até o versículo 11. Meus irmãos, eu estava lendo o capítulo 2 e eu cheguei à conclusão de que o capítulo 2 é, logicamente, a continuidade do 1. Mas no capítulo 2, os irmãos vão perceber que começa uma nova cena no livro do profeta Joel. No capítulo 1, nós falamos basicamente sobre a praga de gafanhoto, falamos sobre a seca e sobre o fogo que vem para consumir a palha seca. Mas se você prestar bem atenção ao capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. É como se estivesse falando de algo que vai acontecer. No capítulo 1, nós temos algo que aconteceu, que foi a praga de gafanhoto. E nós descrevemos como eram os gafanhotos. Mas agora, no capítulo 2, a partir do versículo 1, fala de algo que está por vir. Então, eu entendo que fala acerca de alguma coisa que vai acontecer. Se nós lermos aqui com bem calma o livro do profeta Joel, nós vamos entender que o livro do profeta Joel, ele tem por título falar sobre o dia do Senhor. É o tema principal do livro, falar sobre o dia do Senhor, aquele grande e terrível dia que nós aprendemos aqui durante 16 meses, enquanto conversávamos com os irmãos sobre o livro do Apocalipse. E para não ficar no meu entendimento, eu quero dizer aos irmãos que tem pessoas que olham para o livro do profeta Joel e interpretam o livro como sendo a grande praga de gafanhoto e as consequências da praga de gafanhoto.
Outros olham para o livro do profeta Joel e descrevem o livro, interpretam o livro como se fosse uma grande invasão militar. No caso, a invasão dos assírios, né, quando eles invadiram o reino de Judá. E existem outros que interpretam tanto a praga de gafanhotos como a invasão militar, que é o segmento que eu entendo, né, irmãos, que eu interpreto, alertando isso, né, nas suas entranhas, levando a uma mensagem escatológica que vocês vão ver muito semelhante ao que nós estudamos no livro do Apocalipse. No primeiro capítulo, aliás, eu vou dividir, eu estava estudando o capítulo inteiro, mas eu percebi que é muita informação para poucas horas de culto. Então eu dividi o capítulo 2 em 3 mensagens. A primeira mensagem, que é a de hoje, eu vou falar sobre Deus declarando guerra ao seu povo. E nós vamos ver, irmãos, quais são os termos dessa guerra. Agora Deus não está falando de alguém que vem de fora para invadir o povo de Deus, para invadir o reino de Judá. Deus está falando de algo, do seu juízo sobre o seu povo. Então é uma guerra interna, é algo que vai acontecer dentro de Jerusalém. Então Deus, ele agora declara guerra ao seu povo, para alertar o seu povo acerca de algumas coisas que eles estavam fazendo e como eles devem proceder para agradar a Deus. Nós vamos falar dos termos dessa guerra no seguinte sentido. Primeiro eu vou falar do alarme do Senhor. O Deus que guerreia, ele avisa antes do seu juízo chegar. Segundo, eu vou falar sobre o dia do Senhor, conforme está descrito aqui, nesses 11 versículos que nós falamos. E terceiro, eu vou descrever para os irmãos como é o exército que vem liderado por Deus para guerrear contra a sua própria nação. Preste bem atenção. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o alarme de Deus. Preste atenção no versículo 1, onde diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no nome da minha santidade. Você percebe, essa buzina, ela quando você se aproxima dos originais, é como se fosse aquele chofar, um instrumento feito de chifre, que era tocado pelo sentinela quando as nações inimigas vinham invadir o povo de Deus. Mas aqui, você preste atenção, que Deus está mandando tocar o chofar, tocar a buzina. Não é? Antes eu sabia fazer o som do chofar com a boca, mas eu não vou fazer, porque os irmãos vão rir de mim. Mas agora Deus está mandando tocar a buzina, e Ele está alertando, só que não é para algo que vem de fora, não é para algo que vai acontecer por nações que vêm perturbar a paz do seu povo. Deus está chamando a atenção do seu povo e dizendo: olha, tocai a buzina para vocês mesmos. Por quê? A buzina está sendo mandada, está sendo dada a ordem para se tocar a buzina em Sião, para se tocar a buzina em Jerusalém, no lugar das festividades santas. Estão mandando tocar a buzina, não é por causa de povos que estão lá fora, é por causa do culto a Deus que está perdendo o sentido dentro de Jerusalém. Se os irmãos lerem o contexto histórico de Joel, os irmãos vão perceber que o culto na época de Joel, ele estava perdendo o sentido de culto. Ele estava contraindo um papel de religiosidade. As pessoas iam a Jerusalém para cumprir uma missão, para deixar uma oferta, para deixar, para cantar um louvor, mas eles não iam para cultuar Deus. Ou seja, cultuavam com a boca, mas o coração estava longe. Deus chama a atenção e diz assim: tocai a buzina agora. Mas a buzina não é para ser tocada por causa dos inimigos. Tocai a buzina por causa de vocês mesmos. Tocai a buzina no lugar santo. Então, irmãos, a buzina está sendo mandada tocar dentro de Jerusalém. Tocai a buzina, se os irmãos prestarem bem atenção, o lugar onde ele manda tocar a buzina é em Jerusalém. Tocai a buzina em Sião, no lugar santo. Ou seja, chame a atenção o chofar agora do povo de Deus. Os irmãos lembram da terça-feira passada que eu falei que o cenário religioso
era que o politeísmo estava tomando conta de Jerusalém. A adoração a vários deuses que rodeava a cidade santa estava influenciando o culto a Deus, influenciando de certa maneira que o povo estava deixando de cultuar a Deus com sinceridade. Deus manda o profeta chamar a atenção do povo: clamai, tocai a buzina em Sião. Agora, eu vou dar um significado para vocês. Ele diz assim, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Ou seja, o lugar para tocar a buzina é dentro da casa do Senhor. Agora Deus está chamando a atenção do seu povo. E o primeiro significado que eu quero dar é: clamai em alta voz no monte da minha santidade. É lá em Jerusalém, é lá no alto. O povo está deixando de clamar, o povo está deixando de adorar a Deus. O culto está ficando aquele culto engessado, religioso. Vocês observam, tem lugar aí que o culto de adoração a Deus é feito com um jornalzinho, né? E as pessoas vêm e ficam sentados 2 horas no banco lendo o jornalzinho. Agora vamos fazer assim, conforme está no jornalzinho. Aí lê o jornalzinho. As orações estão escritas no jornalzinho, né? A leitura da palavra está escrita no jornalzinho. Ninguém leva mais a Bíblia para a igreja. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem igrejas nossas, igrejas evangélicas, que os cultos estão se tornando cultos dessa forma, cultos formais. Perderam aquela essência da glorificação a Deus, perderam aquela essência da liberdade do culto a Deus, do culto genuíno. Irmão, o culto genuíno é onde a gente se esforça para chegar à presença de Deus. Às vezes a gente chega na igreja, mas a gente não chega na presença de Deus. E tem muita gente se contentando com isso. Tem muita gente se contentando de chegar na igreja e não chegar na presença de Deus. Chegar na igreja para reclamar. Já pensou, irmão? Reclamar, a gente reclama lá fora. Uma vez eu chamei a atenção dos irmãos no culto de domingo à noite. Porque a gente vai fazer as apresentações aqui e às vezes é constrangedor, não anota o nome dos visitantes. E a gente olha para a pessoa e diz: está ali, vamos supor que você mais visitante, está ali o irmão, de branco. O irmão de branco ali, visitante. Levanta a mão aí, irmão de branco, levanta a mão. Homem, levante. Está com vergonha? Sim, é você mesmo, levantou a mão, obrigado, seja bem-vindo. Você não imagina como isso é constrangedor para uma pessoa que está visitando. E às vezes tem 50 pessoas que gritam o nome, né? Teve um irmão que veio aqui no Congresso dos Adolescentes e mandou todo mundo dizer o nome no mesmo momento. É como se fosse aquilo: eu não conheço o irmão, como é o nome dele? Aí 10 pessoas gritam José, e outro grita João no meio. Aí fica aquele embolado. Só sabe quem está fazendo a apresentação aqui. Daí eu vi que estava virando uma brincadeira. Tinha gente que dava risada de virar a perna. Eu disse: não, irmão, isso é coisa séria. O culto não é brincadeira, não. A hora dos avisos no culto é um momento necessário. A hora, tem gente que manda que é crente há 30 anos. É crente há 30 anos, mas manda mensagem para mim no domingo: pastor, que horas começa o culto hoje? Aí eu respondo pacientemente: às 19 horas. Vocês já perguntaram a você, pessoa que já é crente há anos, aí pergunta: pastor, vai ter culto hoje? E quando foi que a gente cancelou o culto na igreja? Se cancelavam antes, eu não sei, mas comigo eu não cancelo o culto. Tem que ter culto todos os dias. Todos os dias de culto tem que ter. E o culto, irmãos, tem que ser uma busca incansável pela presença de Deus. Deus agora está exortando o seu povo: toque a buzina. Toque a buzina lá em cima, toque a buzina em Sião, em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos vocês. Agora tem um alarme: vocês devem se perturbar. Sabe por quê? Perturbem todos os dias, todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. E o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor não está longe. Ele diz assim: acorda, povo, dá glória a Deus, receba a palavra de Deus. Toque a buzina, clamai. Na igreja é lugar de clamar, é lugar de buscar a presença de Deus, é lugar de buscar a santidade da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. E tem
pessoas que estão dormindo, irmãos, e não estão fazendo conta desse dia. Irmãos amados, eu vou falar um negócio para vocês, olha. Eu vou falar de fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é assim, é algo extremamente sério. Nós não podemos brincar de fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, irmãos, a gente não pode deixar de fazer a obra de Deus porque está cansado. Pastor, eu quero ser porteiro da igreja, tudo bem. Aí falta o culto, por que não veio, irmão? Porque eu cheguei 30 minutos antes do culto, cansado do dia inteiro. Me diga uma coisa, quem é que não está cansado aqui? Quem é aqui que não está cansado no dia de hoje? Mas veio ao culto, irmão, porque tem compromisso com Deus. Fazer a obra de Deus hoje em dia, o povo está fazendo assim, ainda murmura quando a gente fala. É verdade, ainda murmura quando a gente fala, pastor, alguém tomou meu lugar. Ninguém tomou o seu lugar. Você deveria estar naquele lugar, mas no dia que você está, você não esteve. Quando nós faltamos, irmãos, se eu começar a me trancar na minha casa e a dizer que eu estou com febre todo culto, com dor de cabeça todo culto, com o corpo doente todo culto, cansado todo culto, vai se levantar algum pastor no meio de vocês aqui para cuidar da igreja e fazer o meu papel que eu não estou fazendo. Porque a obra de Deus, irmãos, ela não depende de mim, a obra de Deus depende do Espírito Santo de Deus. E quer ver um detalhe? O Espírito Santo de Deus é o dono dessa obra. Enquanto eu estou à disposição dele, ele está me usando. Mas se eu negligenciar a obra de Deus, ele vai levantar uma criança para dar continuidade e fazer o que eu deveria estar fazendo. Você observa que tocar a trombeta, tocar a buzina, tocar o chofar esse ano é uma coisa muito séria. Irmão, o dia do Senhor está aí. O dia do Senhor está se aproximando. Tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que está dormindo dentro da casa de Deus. Por isso que a buzina está sendo mandada tocar dentro da casa de Deus. A buzina está sendo mandada tocar, irmão, dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. Tocai a buzina, acorde, meu povo. Vamos fazer a obra de Deus, vamos nos preparar. Irmão, o final do ano está chegando. É interessante, eu estava discutindo com os profetas hoje em dia, um dia desse. Eu estava discutindo, cara, com os profetas, porque eu não vejo profeta profetizar para quem está desconcertado. Eu não vejo um profeta se levantar e dizer assim, mentiroso, se conserte, Jesus está voltando. Eu não vejo profeta de Deus, porque o profeta de Deus se levanta, ele exorta. Agora o que eu mais vejo é, quando você está fazendo a obra de Deus direito, o profeta vem e diz, se prepare, arrume a mala que eu estou te mandando embora. Parece coisa de demônio, né? Se incomoda com as pessoas que fazem a coisa certa. E as pessoas que estão fazendo a coisa errada, deixam no lugar. Eu estava questionando os irmãos, está se aproximando agora o final de ano, e a pregação mais comum é, antes do ano acabar, Deus vai te dar vitória. Antes do ano acabar, conta aí, falta 40 dias, a tua bênção vai chegar antes dos 40 dias. Cadê que ninguém se levanta e diz como eu digo? Por isso que estão deixando de querer ouvir a mensagem que eu prego. Porque eu acho que mensagem de crente é assim, ó. Falta aí uns 40 dias para acabar o ano. Quantas almas você ganhou para Jesus? Você tem ainda 40 dias para ganhar uma alma para Jesus. Para falar de Jesus para alguém. Para dizer que Jesus vai voltar, que ele tem um plano na vida de alguém. Essa é a mensagem da Bíblia, irmãos. Fortalecer, a buzina está sendo tocada. O alerta está sendo dado. Fala de Jesus para alguém. Chegue no final do ano e levanta os molhos e diga, está aqui, Senhor, ó, ganhei uma alma para Jesus. Não murmurei não. Eu agi como uma pessoa sábia. A buzina está sendo mandada tocar para o povo de Deus. A buzina está sendo mandada tocar para a igreja. Toque a buzina em Sião, no lugar santo. Toque a buzina no lugar sagrado. Como eu estava dizendo, irmãos, o evangelho é distorcido dentro da casa de Deus. E a mensagem verdadeira, ela é repudiada porque ela é verdadeira. No lugar, eu sou uma pessoa que oro para Deus derramar bênção, para Deus derramar poder, para Deus mandar vitória. Agora preste bem atenção. Quantas almas nós ganhamos do início do ano para cá? Quantas pessoas nós conduzimos à presença de Deus do início do ano para cá? Que eu estava lembrado do aviso ali que eu esqueci.
é que dia 2 de dezembro agora tem o culto do amigo. É uma excelente oportunidade para dizer assim: Jesus, a minha bênção veio. Antes do ano acabar, a minha bênção chegou. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, peguei uma pessoa que estava desviada e trouxe para os teus caminhos, trouxe para a tua igreja, para a tua casa. A profeta de Deus, irmão, profetiza assim. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? É por isso que a buzina está sendo mandada tocar dentro da igreja, nos lugares santos, nos lugares onde Deus trabalha, onde Deus opera maravilhas. Agora, mais uma coisa para não ficar aqui, irmãos. Primeiro significado é o perigo iminente. Preste bem atenção, que ainda no versículo 1 diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Observe, a primeira coisa é que o dia do Senhor está na iminência de acontecer. Você veja, porque o dia do Senhor vem, ou seja, vem com certeza. E o dia do Senhor está perto, ou seja, ele vai acontecer. Irmãos amados, olhe, tem uma coisa hoje em dia que ela é repudiante no nosso meio, que é o brincar com as coisas de Deus. Vocês acreditam que a gente fala muito na volta de Cristo, mas vocês acreditam que muita gente brinca com a volta de Cristo? Tem muita gente que não acredita que Jesus está voltando. Não está nem aí, meu irmão, para a volta de Jesus. Não está nem aí que de repente, no abrir e fechar de olhos, a gente pode estar diante de Deus da glória. Sabe por que nós temos que nos despertar com uma palavra dessa? Porque, irmãos, a qualquer momento Jesus vai voltar. É uma coisa certa, é uma eminência. Os sinais da vinda de Cristo estão aí no mundo, acontecendo. Me diga uma coisa, vocês já viram um mudo falar na igreja? Eu já vi. Eu já vi um mudo falar na igreja. Certo? Eu já vi um mudo, né? Você estava no culto comigo, eu não sei se a senhora estava naquele culto, onde um surdo mudo, de nascença, de repente, ele começou a gritar com a mão no ouvido, e de repente o pregador foi lá e diga assim: papai. Daí o surdo fazia papá, não sabia falar direito, papá. Papai, papai. E a mãe dele caiu no chão de tanto chorar. E ele disse assim: ele já tinha falado alguma vez? Ela disse: não, ele é surdo mudo de nascença. Mas falou e começou a ouvir e falar naquele dia. Irmão, já vi na minha vida de crente, crentes levantar cadeira de roda. Eu já vi na minha vida crente falar, surdo mudo falar. Eu já vi na minha vida traficante entrar na igreja e de repente soltar a arma e aceitar Jesus, e a partir daquele momento a vida dele ser transformada. Agora, a gente tem o costume de crer só na metade do evangelho. Só que tem a outra metade, irmão. Sabe qual é a outra metade? Eu vou dizer: Jesus está voltando e a volta dele é certa. Glória a Deus. O mesmo Deus que opera milagre, prodígio e maravilhas, ele vai voltar um dia para levar a sua igreja para morar no céu. Ele vai voltar, irmão, a vinda dele é certa. Não tem como discutir isso. Agora me diga uma coisa: por que algumas pessoas brincam com a volta de Jesus? Por que algumas pessoas murmuram quando a gente está falando, está brincando? Não é? Não está prestando atenção ao culto. Por que algumas pessoas brincam com a volta de Jesus, irmãos? Porque olha para metade da palavra de Deus e não olha para a Bíblia toda. Jesus está voltando. A primeira coisa é que o perigo é iminente. Segunda coisa, o povo está perturbado. O povo que não ora, irmãos, é o povo que se perturba com as aflições do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim, vocês vão concordar comigo ou não. Crente que não ora e que não lê a palavra de Deus cai por qualquer motivo. Qualquer vento que sopra, soprou o vento, ele diz: não vou mais para a igreja. Porque se ele orasse, ele experimentaria o que é ter respostas de oração. Quem vive da obra aqui, tem alguns irmãos que vivem da obra, sabe o que é você levantar um dia e não ter nada em casa? E sabe o que é você clamar e Jesus providenciar? Não é verdade, irmão? Sabe? Nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Só passa por experiência como essa
de você ter uma pessoa em desgraça e daqui a pouco a vida daquela pessoa mudar. Quem busca a Deus em oração, quem só conhece a Deus, quem lê a sua palavra. Agora eu vou dizer, sabe por que muita gente anda perturbada por aí? O segundo significado, o povo está perturbado. Diz assim, perturbem-se todos os moradores da terra. Sabe por que o povo está perturbado? Eu vou dizer, porque não buscam mais a Deus. Sabiam disso? Estão perturbados porque não buscam mais o Senhor, porque não tem mais prazer na presença do Senhor. Mas pastor, nós temos prazer na presença do Senhor, prova é que nós estamos aqui. Glória a Deus por isso, irmãos. Então a palavra está sendo dita para que você não perca o regozijo de buscar as coisas do céu, de buscar as coisas de Deus para a sua vida. Irmãos, não se contente de vir no culto e sair do culto da mesma maneira de como você chegou. Não, irmão, diga: Jesus, eu quero ser transformado. Aleluia, eu quero sentir a tua glória, eu quero sentir o teu poder. Sabe, irmãos, vocês já sabem que eu tive a oportunidade de fazer estágio missionário na tribo indígena. E é interessante que alguns anos eu voltei lá, depois, e estava as índiazinhas sentadas, o culto não tinha começado ainda, e elas estavam assim, como se fosse com as palhinhas na mão, batendo nas palhinhas assim nos ombros, para um lado e para o outro, e dizendo: glória a Deus, aleluia. E de longe você escutava aquele barulhão: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vocês concordam que isso nos identifica, isso é a nossa marca? Não é verdade, irmão? Isso é a nossa marca, adoração genuína a Deus, o glória a Deus que sai da nossa boca, o aleluia, as línguas estranhas. Irmãos, nós temos que fazer isso em tempo e fora de tempo. Glória. É para a gente estar na casa de Deus assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, em todo o tempo, irmãos, clamando até Jesus voltar. Irmãos, olha, tem lugares aí que o povo só dá glória quando diz: eita, o anjo passou, até riscou o anjo, aí o povo: ó, glória. Mas aqui não, irmão, aqui tem que ser glória a Deus toda hora, aleluia toda hora, irmão, língua estranha toda hora. Sabe por quê? Porque a nossa alegria independe de como nós estamos. Não é verdade? Eu não tenho hoje em dia uma roupa de marca para vestir, mas eu tenho no meu coração a presença do Espírito Santo de Deus, que é o que alegra a minha vida, irmãos. Glória a Deus. Por isso que nós devemos estar felizes. O perigo está iminente e o povo está perturbado. Irmãos, eu vou falar, tem alguém perturbado aqui? Tem alguém desesperado aqui essa noite? Nós já vamos orar e pedir a presença de Deus sobre a sua vida, porque a perturbação vai sair, o desespero vai sair, a angústia vai sair. Agora diga, alguém diz: mas pastor, peraí, vai sair enquanto eu estou aqui, mas quando eu chegar em casa é a mesma coisa. Quer ver mudar a sua vida? Eu vou dizer, quer ver mudar a sua vida? Comece a clamar a Deus toda hora. Onde você estiver, comece a clamar a Deus. Nem sempre a gente está na igreja para dar um glória a Deus bem alto, irmão Jodemir. Nem sempre a gente está na igreja para dar um glória a Deus bem alto. Agora eu vou ensinar uma coisa a vocês, vou relembrar uma coisa a vocês. Deus é o único ser do universo. Nunca esqueça isso, que para falar com Ele a gente não precisa proferir uma palavra sequer, meu irmão. A Bíblia diz que antes que as palavras venham, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Aonde você está clamando a Deus em espírito. E em espírito Deus está ouvindo a sua oração para lhe dar vitória, em nome de Jesus. O povo está perturbado, mas nós estamos felizes na casa de Deus. A segunda coisa que eu quero falar, irmão, é sobre o dia do Senhor. Preste atenção. Primeiro, a evidência desse dia, a iminência desse dia. O dia do Senhor vem. Diz assim, porque o dia do Senhor vem, versículo 1, final do versículo 1, e Ele está perto. Tem alguém aqui que tem dúvida da vinda de Cristo? Tem alguém aqui que tem dúvida que Jesus realmente está voltando? Irmãos, se nós temos essa certeza, nós temos que chorar quando a gente ouvir falar que Jesus está voltando. Nós temos que alegrar o nosso coração, irmãos.
Irmão, a igreja das Palmas, ela não se alegra mais. Você sabia disso? A igreja das Palmas não se alegra mais. Eu cheguei num lugar hoje, e aquele rapaz que pregou domingo aqui, que os jovens convidaram, ele saiu falando da gente por aí, mas saiu falando coisa boa. Ele disse: eu tive num lugar onde o povo ainda dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive num lugar onde fizeram ainda uma oração por uma carteira de trabalho. E para que não fiquem minhas palavras, na segunda-feira ontem, a irmã mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, Deus abriu uma porta de emprego para mim e eu estou indo levar os exames agora. Como resposta daquela oração foi feita no domingo. Aleluia. O rapaz disse: eu estive numa igreja que o povo ainda ora, irmão Carlos, ainda fala língua estranha, que o povo ainda dá glória a Deus, que o povo ainda se alegra com a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. Irmãos, agora a vinda de Jesus em muitos lugares não causa mais efeito. Primeira coisa, irmãos, o dia do Senhor virá. Nós aprendemos lá no Apocalipse como vai ser o dia da vinda de Cristo. Eu vou lembrar uma coisa aos irmãos: será no abrir e fechar de olhos. Você imagina que somente nós ouviremos o som da trombeta, o alarido e a voz do arcanjo. Somente a igreja vai ouvir. Você imagina que privilégio. Eu não sei o que o alarido vai falar. Quando estava no exército, tinha um alarido que ia na frente. O alarido é aquele que vai na frente, gritando, anunciando a vinda da tropa, não é? Anunciando que alguma coisa vai acontecer. Tinha um alarido. Eu não sei o que o alarido vai falar naquele dia, mas a Bíblia diz que vai ter um alarido. Eu não sei a peça, irmão João, que os anjos vão tocar, mas a Bíblia diz que nós vamos ouvir voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, não é qualquer pessoa que vai ouvir isso, é a igreja do Senhor. Glória a igreja que vai morar no céu. Aleluia. É por isso que eu estou perguntando, irmão, você ainda se alegra? Porque a segunda coisa, o dia do Senhor, primeiro, está iminente, é certa. Segunda coisa, a calamidade desse dia, irmão. Se você olhar o versículo 2, a primeira parte diz assim, ó, olha como vai ser o dia. Vai ser assim, ó, dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Você observa como vai ser terrível esse dia. A segunda coisa sobre o dia do Senhor, irmãos, é justamente que nesse dia vai haver uma calamidade. Os irmãos sabem que vai começar a grande tribulação. Primeiro, irmão, é que quando começar a luta, por enquanto ninguém vai sentir falta da gente, não. Isso aí eu vou falar como dizem os escritores famosos, Josemar, isso aí é grifo nosso. Eu já falei para vocês que eu tenho a impressão que o povo não vai sentir a falta da igreja. Porque hoje em dia a igreja é uma coisa assim, ó, que tanto faz, tanto fez ter. Já observou? O povo está lutando hoje em dia, as igrejas hoje em dia estão incomodando as pessoas, estão começando a incomodar. O povo está querendo fechar as igrejas, expulsar, matar todos os crentes, expulsar todo mundo. Se eles pudessem, eles faziam isso. Eu imagino que quando Cristo tomar a igreja, o povo vai sentir um alívio. Mas quando o anticristo começar a apertar as coisas, aí vai começar, ó, aquele cântico: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão, não é? Tem um hino que diz assim: alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião, não é? Agora, quando sentirem falta da igreja, a igreja não estará mais aqui. Há muito tempo a igreja já foi levada para estar com Deus, para participar do tribunal, do grande banquete, das bodas do Cordeiro. E na terra, irmão, o que é que vai acontecer? A grande tribulação. Nós estudamos no livro do Apocalipse as pragas sobre a natureza, a terça parte da terra morrendo, dos oceanos se acabando, dos animais entrando em extinção. Nós aprendemos isso, irmão. Vão ser dias de trevas, de tristeza, de nuvens, de trevas esparsas. Irmão, me diga uma coisa: alguém aqui quer ficar para a grande tribulação, irmão? Alguém quer ficar para a grande tribulação?
eu vou falar, mas pastor, peraí, pastor, o senhor está exagerando. Não precisa ser tanto daquela época, não. Não precisa ser tanto daquela época, não. Irmão, eu não sou de época nenhuma, eu sou de agora. Minha época é agora. Agora tem um detalhe, é porque a Bíblia não muda. O que se pregava antigamente ainda é a verdade hoje. Quem ficar vai sofrer, irmão. Agora eu vou dizer, tem pessoas que querem ficar. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer, tem coisas que o povo está com medo de pregar hoje em dia. Eu ainda prego porque a Bíblia é sagrada. Tem pessoas que é uma veste na igreja e uma no mundo. Eu não vou dizer que são as mulheres, que não são só as mulheres. Tem muito homem também, irmão, que está deixando a desejar por aí. É uma veste na igreja e uma no mundo. É um linguajar na igreja e outro linguajar no mundo. Na igreja dá glória a Deus, fala língua estranha. Lá fora da igreja conta piada, participa de falcatrua, chama palavrão. Irmão, e naquele grande dia, o dia do Senhor, será um dia terrível, irmão. Será um dia de calamidade para os que ficarem. Tem alguém aqui que está querendo ficar, irmão? Então, cuidado, nós não podemos mudar as nossas vestes. Nós não podemos mudar a nossa forma de falar. Irmão, tem igrejas aí, eu vou falar. Eu vou dizer, eu posso dizer, diga amém. Amém. Então eu vou dizer que é o povo aí. Lá, certo? Vou dizer que é o povo daí, é o povo de lá, de fora. Tem ninguém aqui assim. Mas tem pessoas que depositam a sua esperança em jogos do mundo. Você acredita que tem pessoas indo para o fundo do poço porque está gastando o que tem e o que não tem por causa de jogos? Eu vou dizer, eu vou fazer como o senhor, irmão Carlos, que é um pregador moderno. Está vindo quentinha do céu agora. Aí eu vou falar, tá certo? Gastando os seus recursos em jogos no mundo. Irmãos, olha, eu vou falar, não falam mal das mulheres, não é? Do cabelo, as mulheres carregam um fardo, só a graça de Deus. Deixa eu conquistar as mulheres hoje. Carregam um fardo, todo mundo fala mal do cabelo grande das mulheres, todo mundo fala mal da maquiagem. Mas eu vou dizer, irmão, tem crentes aí por fora, ó. Tem crentes aí por fora parando o seu carro, a sua moto, nas casas de prostituição, irmão. E vem para a igreja depois. Mas pastor, ninguém aqui faz isso. Você está dizendo quem faz? Não. Isso é um alerta, irmão. Porque o dia do Senhor é iminente, ele está próximo. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. Tira o palavrão da boca de uma vez por todas, em nome de Jesus. Tira, meu irmão, essas palavras terríveis da boca. Porque isso não agrada a Deus, irmão. O nosso prazer é dizer glória a Deus, aleluia. É falar línguas estranhas ainda, irmão, na presença de Deus. Falar línguas estranhas, você tem esse prazer, irmão, de falar em mistério com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vi hoje? Não foi aquele acidente dali não, foi outro de manhã, lá perto do templo sede. Hoje teve um acidente aqui do lado da igreja. Mas quando eu fui de manhã para a consagração, teve um lá de frente do templo sede. Um carro atropelou uma pessoa. E eu fui lá perto onde estava a pessoa caída. Fui lá perto para ver se era alguém conhecido. Mas vocês vão se admirar com o que eu vou dizer para vocês. Quando eu cheguei perto daquela pessoa, aquele homem estava deitado no chão e não foi só eu. Tinha outros 5, 6 pastores de Joinville, para um testemunhar a favor do outro. E na hora a gente começou a chorar, irmão, porque aonde o homem estava caído, Jéssica, tinha uma glória de Deus. Vocês acreditam nisso? E o homem estava caído no chão, sangrando e falando língua estranha, meu irmão, falando em mistério com Deus. Eu olhei para os pastores que estavam perto de mim, eu disse assim: a gente ainda é crente? Aí eles olharam para mim e disseram: pastor, vamos refletir um pouco. Depois a gente ainda é crente? Porque por muito pouco a gente sai da presença de Deus. Agora eu estou vendo na minha frente um homem caído no chão, sangrando, todo quebrado, porque o carro acabou de atropelar ele, e estava lá falando língua estranha, dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me guardou e me deu mais uma chance de eu dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, é assim que a gente tem que ser. É assim que nós temos que ser. Tem um hino, Jane Claire, não sei se você lembra,
Tem um hino que diz assim, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tem um hino que diz assim, não é? Está ali, o cantor das multidões lembra. Não é verdade? E tem outros que falam nesse mesmo contexto, está sofrendo, dê glória. Está passando luta, louve. Né? Está sofrendo em casa, louve. Está sofrendo no emprego secular, louve, adore a Deus, glorifique a Deus. Agora, olha para mim, irmão, você nunca pensou que você falar coisa ruim, você atrai coisa ruim? Você nunca pensou que você falar coisa ruim, você atrai coisa ruim para perto de você e muitas vezes para dentro da sua casa? Tem gente que não está parando e não está pensando nisso. E para e começa a reclamar, chamar palavrão, e começa a falar, reclamar da vida. Sabe o que ele está trazendo, irmão Daniel? Está trazendo coisa ruim para dentro de casa. Agora você está na prova adorando a Deus? Você está sofrendo, trabalhando, fazendo força e adorando a Deus? Você está cansado na frente de um conjunto desse, regendo e motivando o povo a cantar, mas está cansado, quebrado, mas está fazendo a obra de Deus? Eu digo seguramente, irmão, você vai atrair a glória de Deus para a sua vida. Você vai atrair poder do alto para você, meu irmão. Deus vai ser glorificado na sua vida. Deus vai ser exaltado na sua vida. Olha, a segunda coisa é essa. A terceira, eu já até falei. Agora eu quero descrever para vocês rapidamente, antes de terminar. Você observe, primeira coisa é o alarme de Deus. Deus manda tocar a buzina. Falar, é isso que eu estou fazendo agora. Tocar a buzina dentro de Jerusalém. Porque é dentro de Jerusalém. E não adianta eu chegar aqui e dizer que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo em paz. No dia que o inimigo chegar e lhe der um abraço e der um beijo na sua cabeça, irmão, é porque você está muito mal. Chega uma pessoa endemoniada perto de você e dá um beijo na sua cabeça, e lhe abraça e não acontece nada, você está muito mal. Você precisa rever os seus conceitos de espiritualidade, porque é para o endemoniado chegar perto da gente. Aliás, não é nem para ele querer chegar perto da gente, e se chegar é para ele cair no chão liberto, irmão, pelo poder de Deus que está sobre a nossa vida. Olha só, primeira coisa é o alarme de Deus. Segunda coisa, irmãos, é o dia do Senhor. Terceira coisa, eu estava analisando o versículo 1 ao versículo 11, e eu comecei a querer anotar na minha Bíblia, mas acabou o espaço da minha Bíblia. Não deu para anotar mais, daí eu anotei no papel. Eu estava lendo aqui, as características desse exército. Você quer ver que ninguém tem chance? Espera aí. Quer ver uma coisa que o inimigo tem plantado na mente das pessoas hoje? É a sensação de que elas não passarão pelo juízo. É a falsa sensação que o pecado não vai trazer consequência. Olhe, afaste duas coisas a partir de hoje da sua vida: a misericórdia de Deus e as consequências do pecado. Deus perdoa os nossos pecados, mas nós sofremos as consequências do pecado que nós cometemos. Uma vez eu estava conversando com um irmão que estava encarcerado, e ele disse para mim: pastor, eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, eu creio que Jesus me perdoa, mas eu continuo dentro da cadeia. Eu disse: você vai continuar lá até você cumprir a sua pena. Ou se Deus tiver um plano muito grande na sua vida, Ele vai fazer um milagre e lhe tirar daí. Agora você tem que ser fiel aí. Sabe por que você está aí? Não foi Deus que lhe colocou na cadeia. Quem lhe colocou na cadeia foram os seus pecados, foram a sua iniquidade. Deus nos perdoa, irmãos, mas nós sofremos consequências do pecado. Me diga uma coisa, eu vou explicar melhor para os irmãos isso, para vocês não saírem daqui com dúvidas e não dizer que eu ensinei errado. Ninguém vai responder a pergunta que eu vou fazer agora. Você já comprou além do que você poderia pagar? Já comprou uma coisa muito além do que você poderia pagar? Daí você aceitou Jesus. Jesus perdoou os seus pecados. Mas será que a sua dívida você não vai ter que pagar ainda? Ainda tem que trabalhar e continuar pagando. Você imagina eu financiar um carro em 100 meses e chegar aqui e pegar a chave: está aqui, irmão, Jesus me deu.
Quando chegar o carnê, eu jogar o carnê dentro da gaveta, eu não vou pagar não, porque foi Jesus que me deu. Com 2 meses o banco vai vir ali e vai tomar. E aí? Não é verdade? Porque nós sofremos as consequências do pecado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Irmão, quando o pecado se colocar diante de você, assim, ó, você deve pensar, pecado é muito bom. Olhe para cá os jovens, os mais jovens, olhe para mim. Os pecados da juventude, irmãos. Vocês não imaginam os absurdos dos conselhos que eu escuto por aí. Vocês não imaginam, as crianças estão aqui, eu não vou falar o que eu ouvi ontem, e eu repreendi. Mas tinha gente dizendo assim, eu prefiro que vocês pequem em casa sós, do que vocês pecarem na rua com outras pessoas. Você acredita que eu ouvi esse conselho por aí, para os mais jovens? Não, irmão, eu não quero que vocês pequem em lugar nenhum. Eu sou pastor de igreja, a minha luta é para que nenhum de vocês se percam. Eu quero que você lembre da palavra de hoje, e você, está aqui o pecado na minha frente, o pecado dessa mesa. E aí eu vou chegar lá, ó, está aqui o pecado na minha frente. Tem um hino que diz, o pecado não dói. É por isso que o povo peca. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Não é? Tem um hino que diz assim, é um hino um pouco antigo, que fala esse negócio do pecado. Daí você vai lá, comete o pecado, se apropria das delícias do pecado naquele momento, só que depois do pecado vem as consequências do pecado. Em nome de Jesus, quando o pecado chegar diante de você, o inimigo vai dizer, só um pecadinho, vamos pecar aqui. É uma mentirinha santa, é uma murmuradazinha de Deus. Isso existe, meu irmão? Isso não existe, irmão, tudo é pecado. E pecado afasta o Espírito Santo da gente, porque ele se entristece, meu irmão. Não abra mão da alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não abra mão, irmãos. Eu conheço uma irmã que o pastor vivia dizendo para ela, não namore, não namore. E quando você receber um convite, não namore com esse povo que não é crente. E tem pessoas hoje em dia tão insensatas que a gente fala isso e eles rirem. Não namore, vocês moças, rapazes, não namore com pessoas que não são crentes. Um dia chegou uma pessoa aqui e disse assim para mim, pastor, tem um rapazinho ali olhando com a moça da igreja. A gente não tem que repreender? Eu digo, não, eu quero que os rapazes da igreja casem com as moças da igreja mesmo. Agora, tem que ser na direção de Deus. Preste bem atenção, tem que ser na direção de Deus. Não aceite julgo desigual. Eu não vou falar mal dessa irmã, não. Eu vou falar mal de uma pessoa que eu aconselhei, que foi jovem na época que era líder de mocidade. Que eu disse para ela, não case com aquele rapaz porque ele não é crente. E ela era uma daquelas que olhava para a gente e ria. E saía rindo, e a gente falando e ela dando gargalhada. Um dia, não sei se você lembra, Thaisa, a gente foi entrando na congregação do Eucaliptus, lá em Natal. E a gente entrando naquela igreja, congregação do Parque dos Eucaliptos. E lá vem um homem bêbado, andando, tombando na rua. E lá vem aquela mocinha atrás. Aquela que eu dizia, não case com ele. E ela, quando chegou perto de mim na porta da igreja, as lágrimas caíram aqui, ó. Era ele na frente bêbado, tombando, chamando palavrão. E ela atrás, segurando o sapato dele, um monte de bolsa. E ele chamando palavrão com ela, humilhando. Ela olhou para mim e começou a chorar, mas eu não podia fazer nada. Irmão, está aqui. Quando Deus manda tocar a trombeta, é para alertar, meu irmão. O pecado está aí, mas em nome de Jesus, repreenda o pecado da sua vida. Repreenda, não queira sofrer as consequências do pecado. Não queira, irmão, sofrer as consequências do pecado, porque são terríveis. Lembre-se, irmão, eu tive... Sabe por que tem muita gente de pé aqui? É porque é da época. Você já viu aquela época que falam da igreja, cantavam o hino da harpa, o povo era batizado do Espírito Santo, não era? Ou coisa maravilhosa, cantavam o hino. Muita gente não alcançou aquela época. Fala de uma época que não conheceu. Porque naquela época cantavam o hino 15 e Deus batizava no Espírito Santo. Agora era a época que o pastorzinho chegava lá na frente, ó, e dizia assim, as mulheres não podem cortar o cabelo. Não pode usar roupa de homem. Homem tem que ter um padrão de santidade.
tem que levar Jesus a sério. Não é? Era um discurso duro, era a separação total do mundo. Até parece que essas coisas não vão dar em nada, irmãos. Mas quando nós perseveramos nas coisas de Deus, o resultado é poder de Deus sobre a nossa vida, irmão. É poder de Deus. Por que Deus tem derramado poder no nosso meio, irmãos? Porque nós estamos ouvindo todo dia: se arrependa, cuidado com o pecado. O profeta Joel está dizendo: toque a buzina hoje no meio da igreja, porque o dia do Senhor está chegando, meu irmão, é iminente, é certo. E você Glória veja, a irmão, Deus. não vou dizer não. Agora deixa eu falar, só vou falar, eu tenho 12 características desse exército, mas eu não vou falar os 12. Porque assim, ó, tem pessoas que dizem: eu não preciso disso, eu não preciso de oração, eu não preciso me preparar para essas coisas terríveis. Eu posso vencer o pecado. Se você não buscar Deus, você não tem poder sobre nada. Sabe como é esse exército, irmão? Olha aí a sua Bíblia. Primeiro, ó, olha o versículo 2. Diz assim, ó: como a alva espalhada sobre os montes. Aí diz assim: povo grande e poderoso. Eu vou falar logo a característica. Deixa eu falar. Primeira característica que eu achei aqui é que esse exército que vem pelejar, eu termino em 3 minutos. Esse exército que vem pelejar, ele é poderoso em quantidade e em velocidade. Você não pensa que você vai vencer sozinho. Olhe para mim, irmão, sozinho ninguém vence o diabo. Você não brinca com o diabo. Se o diabo chegar aqui, eu volto para correr. Cuidado, irmão. Cuidado, tenha muito cuidado com isso. Não brinque com o diabo. Essa casta de demônios, Jesus diz, só se expulsa com jejum e com oração. Agora, a primeira característica, olha só, que eu vou me empolgando, diz assim: esse exército ele é poderoso pela sua quantidade e velocidade. Olha, vamos olhar para a Bíblia um pouquinho. Olha aí, versículo 2, parte B, diz assim: povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Você observa: povo grande e poderoso. Primeira característica desse exército que vem contra, que está se levantando. Se nós, o alerta é assim, ó: se a gente não perseverar e não despertar agora, esses povos vão nos tragar. Primeiro, que ele é grande e poderoso em velocidade e quantidade. Segundo, ele é poderoso na sua devastação. Olha aí o versículo de número 3. Olha o versículo 3, o que é que diz? Veja que coisa terrível. Olha o versículo 3. Diante dele um fogo consome. Preste bem atenção. Diante dele um fogo consome. Aí diz assim: e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Segunda característica, irmão, é poderoso na sua devastação. Você observa, na sua frente é como um jardim, mas esse exército vai passando e o que vai ficando atrás, irmão, nada escapa, vai ficar tudo devastado. Terceira característica do exército. Terceira característica, ele é poderoso na sua comparação. Olha aí o versículo 4 e 5. Já estamos terminando. Versículo 4 e 5. Diz assim: o seu parecer é como o parecer de cavalos. Olha que eles são comparados. E se você olhar um gafanhoto, você vai ver que a cabeça do gafanhoto, ela é bem parecida com a cabeça de um cavalo. Quem nunca prestou atenção, procure na internet a foto de um gafanhoto e veja como é a cabeça de um gafanhoto. Aí a Bíblia diz assim, ó: seu parecer é como o parecer de cavalo, e correrão como cavaleiros. Você vê que eles são poderosos na comparação. Eles são fortes como cavalo, eles correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre o cume do monte irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a bragama, como um povo poderoso ordenado para o combate. Você vê que as comparações são comparações de um exército poderoso que está chegando para destruir o povo de Deus. O povo de Deus que não ora, que não busca mais a Deus. Vamos lá, ó, vamos terminar aqui. Versículo de número
Versículo de número 5, olha aí, a primeira parte. Como estrondo, eles parecem como carro de guerra, como estrondo de carro sobre os cumes do monte. Mas não é essa característica que eu quero falar agora. Aqui, ó, versículo de número 6, diz assim, mais uma característica: é poderoso pelo temor que eles impõem sobre os povos. Diz assim: diante dele temerão os povos, todos os rostos serão como a tisnadura da panela. Você observa, o povo vai ter medo. O povo vai ter medo e vai correr do exército devastador, porque ele é terrível. Olhe mais uma característica, irmãos. Versículos 7 a 9. Ele é poderoso como pela invasão ameaçadora. Olha o que é que diz: como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um dos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Veja que eles são o quê? Poderosos, são invasor e ameaçador. Para a gente terminar, eles vão produzir impacto na natureza. Olha o versículo 10. Diante dele temerá a terra, abalar-se-ão os céus e o sol, a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E para terminar, irmãos, eles são poderosos pelo combatente em chefe, pelo comandante que vai permitir que eles devastem o povo de Deus. Olha aí o versículo 11, o que é que diz, ó. O Senhor levanta a sua voz diante do seu... Quem é o comandante desse exército, irmãos? O Senhor está levantando uma guerra contra o seu povo. Você observa, ó, veja a magnitude da guerra que Deus está levantando sobre o seu povo. Ninguém escapará, ninguém fugirá da ira de Deus. Agora, tem um se aí, ó. Se permanecer na vida de pecado, se permanecer no caminho da iniquidade, se permanecer, irmão, no caminho da murmuração, se permanecer nos caminhos das coisas do mundo, virá um grande exército sobre a autoridade de Deus para devastar tudo. Mas em nome de Jesus, eu vou terminar hoje, não vou terminar deixando vocês tristes ou temerosos. Em nome de Jesus, esse exército inimigo dos assírios que vão se levantar, os assírios, eles são tão terríveis que a história diz que quando eles invadiam as nações, eles arrancavam cabeças de homens, mulheres e crianças, e depois faziam uma fogueira na porta da cidade. De tão terríveis, de tão ruim que eles eram. Você observa, irmão, contra a vida daquele que permanece em pecado, toda a sua casa, irmão, é condenada pelo pecado. Toda a sua casa sofre as consequências do pecado. Eu vou terminar e vou dar um exemplo bíblico. Você lembra do rei Davi? Por causa do seu pecado, ele sofreu, os seus filhos sofreram, a sua casa entrou em desgraça, irmão, quando ele decidiu enveredar pelo caminho do pecado. É como se a praga de gafanhotos veio sobre a vida de Davi, sobre a casa dele, e acabou com tudo. Agora nós estamos sujeitos a isso. Mas eu louvo a Deus, porque neste lugar o exército dos assírios e a praga do gafanhoto já foi repreendida em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque neste lugar, irmão, ninguém vai padecer, irmão, o sofrimento da praga dos gafanhotos. Eu louvo a Deus porque neste lugar Deus continuará a ser glorificado em nossa vida, irmãos. E em nome de Jesus nós cantaremos juntos o hino da vitória. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que essas palavras sirvam de consolo e de advertência a todos nós. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando a nossa vida.